Olá a todos os estudantes da Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, também a toda a comunidade da Escola Estadual. Eu sou Lázaro de Oliveira, graduando em Direito pela PUC Minas, campus Poços de Caldas, e faço parte da equipe de Noções de Direito Privado, sob a coordenação da professora Lília de Pieri, e o nosso grupo de Noções de Direito Privado faz parte do projeto de extensão Direito e Cidadania como meios de superação da pandemia, que está sob coordenação do professor Bruno Fraga Piccinisi. Nesse vídeo, nós vamos tratar de responsabilidade civil. Primeira coisa que precisamos fazer é definir o que é responsabilidade. Responsabilidade é ser responsável, ou seja, é responder por algo. Então, responsabilidade nada mais é que um compromisso anteriormente assumido. Então, por exemplo, quando você tem a responsabilidade de tirar boas notas, caso você não tire, quem vai responder por isso é você, pois você que tinha a responsabilidade de tirar boas notas. Você que é o responsável que responde por tirar boas notas. Existem diversos tipos de responsabilidade. Contudo, no mundo do direito, nós temos apenas 3 tipos: a responsabilidade civil, a responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. A responsabilidade civil tem previsão, como o próprio nome já diz, no direito civil, mas também no direito do consumidor. Vocês devem se lembrar do nosso vídeo anterior sobre noções de direito do consumidor. Então lá a responsabilidade civil também está presente. Mas o que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil, ela decorre de um ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo a terceiros. Quem são esses terceiros? Pode ser uma outra pessoa, pode ser até o Estado. Quanto à responsabilidade penal, ela decorre de crimes e contravenções, ou seja, ela decorre de ilícitos. O que é uma contravenção? É o que a gente chama de crime anão. Por exemplo, provocar tumulto, desrespeitar o sossego alheio com som alto depois das 22 horas, ou seja, é um crime com menor potencial ofensivo. É o que a gente chama de contravenção. Então, responsabilidade penal, ela vem de crimes e contravenções cometidos por alguém. E a responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função. Lembrando que omissivo é quando a pessoa se omite de fazer algo que deveria, comissivo é quando ela comete alguma coisa, quando ela faz alguma coisa. A gente tem que lembrar que a responsabilidade administrativa ela está ligada ao desempenho do cargo ou da função, ou seja, apenas com os atos ou omissões no desempenho do cargo ou da função, ou seja, relacionado àquilo que a pessoa está fazendo, desempenhando naquele cargo ou naquela função. Para ficar mais claro essa questão de responsabilidade civil, penal e administrativa, vamos dar um exemplo. Imaginemos que um funcionário da prefeitura é motorista de ambulância. Ele acaba atropelando uma pessoa e essa pessoa vem a óbito, ou seja, ela morre. Bem, no caso, a gente pode conferir os 3 casos de responsabilidade existentes no direito. Responsabilidade civil. Ele vai ser obrigado a dar uma indenização à família da vítima. A responsabilidade penal, ele cometeu um crime, ele vai responder por homicídio. E a responsabilidade administrativa, ele vai ser demitido a bem do serviço público.
pois não condiz com o funcionalismo público o funcionário cometer um ilícito. Então, nesse caso, a gente pode ver que ele responde pelo ato dele. Qual ato? Atropelar a pessoa. De 3 formas: civil, indenização; penal, responder por homicídio; e administrativamente, ou seja, vai ser demitido. Nesse vídeo, a gente vai tratar apenas da responsabilidade civil. Contudo, vocês podem se sentir à vontade para dirigir perguntas a respeito da responsabilidade penal e administrativa quando esse vídeo sair. Bem, uma vez com esses conceitos de responsabilidade claros, a gente vai tratar dos elementos da responsabilidade civil. A responsabilidade civil tem 4 elementos. O primeiro deles ou seja, para a gente caracterizar a responsabilidade civil, a gente precisa de 4 elementos. O primeiro deles é ação ou omissão, ou seja, refere-se a qualquer pessoa que, por ação ou omissão, ou seja, por um ato por algo que ela fez ou por algo que ela deixou de fazer, venha causar dano a outro. Pode ser um ato próprio, que a pessoa mesmo fez ou deixou de fazer; um ato de terceiro que esteja sob a sua guarda, então, por exemplo, no caso de menores de idade; ou por danos causados por coisas e animais que lhe pertençam. Então, por exemplo, o animal de estimação, cachorro, que causa algum dano; coisas, o carro, que pertence a uma pessoa. Outro elemento é a culpa ou dolo do agente. Dolo é a ação ou omissão voluntária, e a culpa é a negligência, imprudência ou imperícia. Em outras palavras, o dolo consiste na vontade de cometer uma violação do direito, e a culpa na falta de diligência, na falta de cuidado. Lembrando que culpa ou dolo do agente só está presente em um determinado tipo de responsabilidade civil. Em outro tipo, existe um tipo de responsabilidade civil no qual ela não está presente. Só que isso vai ser tratado pelos meus colegas mais à frente. E no caso, o terceiro elemento é a relação de causalidade, ou seja, é a relação de causa e efeito, causa e consequência, entre a ação e omissão de alguém e o dano verificado. Prestem atenção no verbo causar, ou seja, a minha ação ou omissão causa um dano. A minha ação ou omissão é a causa de um dano, ou seja, o dano é a consequência da minha ação ou omissão. Essa é a relação de causalidade, um leva ao outro. A minha ação ou omissão leva ao dano. E, por fim, a gente tem o dano, que é o prejuízo, o estrago verificado, causado pela ação ou omissão. Ele pode ser material ou simplesmente moral, ou seja, pode ser material quando a gente tem um prejuízo financeiro, ou ele pode ser um dano moral, quando o âmbito moral, psicológico, sofre prejuízo, sofre estrago. Então, vejam bem, a gente tem 4 elementos da responsabilidade civil: ação, omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano. Lembrando que a culpa ou dolo do agente pode existir em alguns tipos de responsabilidade, em outros não. Para ficar mais fácil, acompanhem comigo. Responsabilidade civil é composta, então, da ação ou omissão que causa um dano, uma ação ou omissão que pode advir de culpa ou dolo. Ou seja, ação ou omissão, primeiro elemento, que causa, segundo elemento, relação de causalidade, um dano, terceiro elemento. Então, ação ou omissão, primeiro elemento, que causa, relação de causalidade, segundo elemento, um dano, terceiro elemento. Sendo que essa ação ou omissão pode advir de culpa ou dolo. Aí a gente pode ter o quarto elemento, que essa ação ou omissão que causou um dano pode advir de culpa ou dolo.
Só que isso vai ser tratado mais à frente. Nesse vídeo, vocês vão conferir diversos tópicos de responsabilidade civil. Vocês vão ver classificações da responsabilidade, excludente de responsabilidade civil, indenização por danos morais, limites da liberdade de expressão e a responsabilidade civil, e até responsabilidade civil hospitalar. Só que agora eu vou deixar vocês com a minha colega Alana, que vai tratar sobre as classificações da responsabilidade civil.